Meu nome é Marielle, mas quase todo mundo me chama de Lili. Tenho 18 anos e moro nos Estados Unidos desde que eu tinha por volta de 15. Minha família veio para cá em busca de uma vida melhor, ou pelo menos era isso que meu pai dizia quando nos deixou em um pequeno apartamento alugado no interior da Carolina do Norte e saiu no dia seguinte para trabalhar numa empresa de reformas. Ele sempre foi da área de construção, desde os tempos em que vivíamos em Pernambuco, mas aqui o trabalho era diferente. O chefe dele, um homem chamado Connor, comprava casas que tinham sido retomadas pelo banco ou simplesmente abandonadas pelos antigos moradores. Muitas dessas casas eram velhas, maltratadas pelo tempo, mas outras pareciam ter sido deixadas às pressas, como se as pessoas que viviam ali tivessem saído sem olhar para trás. Com o tempo, meu pai começou a perceber que muita coisa ficava para trás nessas casas. Móveis, roupas, joias, utensílios domésticos, fotografias, brinquedos, quadros, coleções inteiras de coisas estranhas. Cada casa parecia guardar restos da vida de alguém. Ele dizia que aquilo era normal, que muitas pessoas perdiam as casas por dívidas e abandonavam tudo porque não tinha mais jeito. Mas sempre que eu entrava em uma daquelas casas, a sensação era outra. Não parecia apenas descaso, parecia que as pessoas tinham fugido de alguma coisa. Connor deixava claro que qualquer coisa encontrada e que não tivesse valor legal poderia ser levada pelos funcionários como bônus. Ele dizia isso dando risada, batendo no ombro do meu pai, como se estivesse fazendo um grande favor. E assim, ao longo dos anos, minha família trouxe para casa algumas coisas que achava útil. Roupas ainda com etiqueta, utensílios domésticos praticamente novos, jogos de pratos de porcelana, toalhas, algumas ferramentas e certa vez até uma cadeira de balanço antiga que minha mãe restaurou com carinho. Eu também gostava desse processo, mas por ser mais nova, eu sempre ficava fascinada pelos objetos menores, coisas que eu poderia guardar num cantinho do meu quarto. Caixas antigas de música, bichinhos de pelúcia, caderninhos de anotações, chaveiros, bonecas, adesivos, pequenas lembranças que pareciam ter pertencido a outras crianças. Mas existia algo naquele processo que nunca saía da minha cabeça. Todas aquelas coisas tinham dono, todas tinham história, e para mim, cada objeto parecia carregar um fragmento da alma da pessoa que um dia o tocou. Eu cresci ouvindo minha avó dizer que tudo no mundo absorve energia. Uma cadeira que balançou por anos, um anel usado por décadas, um espelho que refletiu o rosto de alguém todos os dias. Tudo guarda algo, e quando essas coisas são arrancadas de um lar à força, a energia parece ficar inquieta. Eu nunca disse isso aos meus pais porque eles riam de qualquer coisa sobrenatural. Diziam que eu assistia vídeos demais e que vivia fantasiando. Mas tudo mudou numa tarde específica. Era um dia de domingo, não me lembro exatamente de qual mês, mas sei que já estávamos no final do verão, porque o sol ainda era forte, embora o vento estivesse começando a ficar mais frio. Meu pai disse que Connor havia comprado mais uma daquelas casas e propôs que fôssemos todos juntos garimpar. Não era a primeira vez que fazíamos isso. A esposa de Connor, uma mulher falante chamada Meryl, também estava lá, junto com outro casal amigo dos meus pais, o Ethan e a Lucille. Era quase como um programa de família estranhíssimo, passar a tarde dentro de uma casa abandonada procurando tesouros. Quando chegamos, percebi imediatamente que aquela casa tinha algo diferente. Ela não era apenas velha, era silenciosa demais. Não um silêncio comum, mas um silêncio que pressionava os ouvidos, como se o ar estivesse preso ali dentro. A porta da frente estava destrancada e assim que entramos, o cheiro de poeira misturado com algo doce e enjoativo tomou conta do ambiente. A sala ainda tinha móveis, um sofá estofado em verde musgo, uma mesa de centro com arranhões e marcas de copos, um tapete encardido e uma estante com alguns livros caídos.
Havia algo perturbador nos objetos espalhados, como se as pessoas que moravam ali tivessem saído no meio de uma conversa, deixando tudo no lugar exato onde estava. Havia pratos sujos na pia, um casaco jogado sobre a escada, sapatos ao lado da porta. Isso me fez engolir seco. Meu pai estava animado, como sempre, e não parecia notar nada. Minha mãe foi para a cozinha com Lucille. Eu subi as escadas, porque sempre tinha esperança de encontrar objetos mais interessantes nos quartos. E encontrei. No último cômodo do corredor, havia uma caixa de madeira, com aspecto antigo, e dentro dela vários objetos pequenos, fotografias, moedas antigas, um relógio de bolso quebrado, algumas anotações e um binóculo. Eu nunca tinha tido um binóculo de verdade. Quando peguei, senti um arrepio inexplicável subir pelas minhas costas. O objeto era bonito, com detalhes em bronze e couro escuro, mas parecia frio demais ao toque, como se tivesse ficado no gelo. Mesmo assim, coloquei-o no meu carrinho de bugigangas. No final da tarde, voltamos para casa com o carro cheio de coisas. Meus pais mal cabiam de alegria porque haviam encontrado joias de ouro guardadas dentro de uma caixinha embaixo de uma cama. Já eu, como sempre, peguei coisas que provavelmente só teriam valor sentimental. Mas naquele dia eu estava curiosa, mesmo era com o binóculo. Assim que chegamos, subi correndo para o meu quarto e joguei tudo na cama. Sentei e comecei a olhar os objetos um por um. Quando peguei o binóculo novamente, senti o mesmo arrepio estranho. Mas a curiosidade falou mais alto. Coloquei-o diante dos olhos e apontei para a janela. A rua lá fora parecia normal. Apontei para a cama, para as prateleiras, para a porta, e foi aí que minha vida mudou. Quando virei o binóculo em direção ao canto do quarto, perto da cortina, onde havia apenas a sombra da luminária apagada, eu vi algo que não estava lá. Uma silhueta, um vulto, uma figura humana parada, imóvel, olhando diretamente para mim. Era como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse no meu quarto naquele instante, mas só pudesse ser vista através daquele binóculo. Eu congelei. Não consegui piscar, não consegui respirar. Era a forma de alguém alto, com ombros largos, cabeça levemente inclinada, como se estivesse analisando cada movimento meu. Não havia rosto, apenas uma massa escura. Eu deixei o binóculo cair no colo e olhei para o canto do quarto sem ele. Nada, apenas a parede com a cortina. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse desmaiar. Apanhei o binóculo com mãos tremendo e olhei de novo. A figura estava mais perto. Eu soltei um grito que nem parecia meu. Saí correndo do quarto sem olhar para trás, tropeçando nos brinquedos, quase caindo da escada, e me joguei nos braços da minha mãe, que estava na sala assistindo televisão com meu pai. Ela se assustou, me segurou pelos ombros e perguntou 1000 vezes o que tinha acontecido, mas eu não conseguia responder. Eu só chorava e tremia. Meu pai, irritado, achou que eu tinha me machucado. Demorei alguns minutos até conseguir contar o que vi. Eles riram. Riram na minha cara. Meu pai ainda disse que eu devia ter visto meu próprio reflexo distorcido na lente. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquilo não era reflexo. Aquilo não era sombra. Era alguém. Alguém que não deveria estar ali. Eu me recusei a voltar para o meu quarto naquela noite. Dormi no sofá da sala, abraçada num cobertor, mas não consegui pregar os olhos. Cada barulho da casa me fazia estremecer. Eu ouvia passos vindos do corredor, mas toda vez que meu pai ia verificar, não havia nada. Eu ouvia algo como respiração pesada, mas quando minha mãe ligava a luz, sumia. Eu ouvi até algo arranhar a porta de entrada, muito lentamente, como unhas arrastando na madeira. Mas ninguém acreditava em mim. Nos dias seguintes, tentei evitar entrar no meu quarto sozinha e tentei, acima de tudo, não olhar mais pelo binóculo. Mas era como se o objeto me chamasse. Toda vez que eu passava perto da minha estante, parecia que meus olhos eram puxados por ele.
Na terceira noite depois do ocorrido, acordei com um barulho suave, como se algo estivesse tocando meu ouvido. Abri os olhos devagar, sem entender se era sonho. Quando percebi, o barulho não vinha de dentro da minha cabeça. Vinha do guarda-roupa. Era música, uma melodia suave, como alguém dedilhando cordas. Parecia um violão. O detalhe é que ninguém na minha casa tinha violão. E eu sabia que aquele som não estava lá antes. Fiquei paralisada na cama, incapaz de mover um músculo. A música era suave, mas havia algo de perturbador nela. Como se alguém estivesse afinando um instrumento antigo, nota por nota, com calma, com paciência, como se soubesse que eu estava ouvindo. Meu coração batia dolorosamente. Tentei chamar minha mãe, mas minha voz não saiu. Era como se algo apertasse minha garganta. A música parou de repente, e o silêncio que veio depois foi ainda pior. Porque no meio da escuridão, eu ouvi outra coisa. O som de passos lentos saindo de dentro do meu guarda-roupa. Levantei correndo, abri a porta e desci as escadas tropeçando, quase caindo. A casa estava completamente escura, exceto pela luz azulada da televisão que meu pai tinha esquecido ligada. Quando cheguei na sala, minha mãe acordou assustada. Contei novamente o que tinha acontecido, mas mais uma vez ninguém acreditou. Meu pai estava ficando bravo, dizendo que eu precisava parar de assistir vídeos de terror antes de dormir. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava me livrar daquele objeto. Não queria nem tocar no binóculo, mas sabia que ele estava causando tudo. Talvez ele tivesse pertencido a alguém que não aceitava ter sido deixado naquela casa. Alguma energia presa, algum espírito, alguma coisa que não gostava de ter sido tirada do seu lugar. Peguei o binóculo usando uma camisa para não encostá-lo diretamente e coloquei dentro de uma sacola. Quando meu pai acordou para ir trabalhar, pedi para ir junto, dizendo que queria devolver o objeto na casa onde encontramos. Ele achou estranho, mas aceitou. Quando chegamos, Connor estava lá, como sempre, dando instruções aos trabalhadores. Entreguei o binóculo para ele e disse que queria devolver porque não tinha gostado. Connor olhou para o objeto com uma expressão séria, como se reconhecesse algo. Ele então disse, com um tom estranho, que eu não era a primeira pessoa a devolver aquele binóculo. Disse que outras 2 pessoas já tinham tentado levá-lo para casa e tinham devolvido depois de alguns dias. Perguntei quem tinha sido o dono original do objeto. Ele só balançou a cabeça e disse, era de um jovem, e esse jovem desapareceu. A forma como ele disse aquilo fez meu sangue gelar. Ele não explicou nada, não disse nome, nem idade, nem como ou porquê. Apenas disse que desapareceu e que desde então tudo naquela casa parecia errado. Voltamos para casa sem o binóculo, mas eu nunca mais esqueci o que vi através dele. E até hoje, às vezes, quando estou sozinha no meu quarto, sinto como se tivesse algo ou alguém parado no canto, observando. Não importa se eu não o vejo. Não importa se eu acendo todas as luzes. A sensação permanece. Algumas coisas não pertencem a nós. Algumas coisas não deviam ser tocadas. E, principalmente, algumas coisas nunca deveriam ser tiradas do lugar onde foram deixadas. Eu aprendi da pior maneira. Eu me chamo Clarice, moro na pequena cidade de Arvorezinha do Sul, no interior do Paraná. E na época em que tudo aconteceu, eu tinha 12 anos. Sempre fui uma menina medrosa, mas curiosamente apaixonada por aquilo que me aterrorizava. Era como se o medo fosse, ao mesmo tempo, meu inimigo e meu vício. Eu morava com a minha avó desde que meus pais se separaram e dormia todas as noites ao lado dela, porque eu não conseguia descansar sozinha em um quarto escuro. A minha avó mantinha uma fé muito simples e muito firme. Era o tipo de mulher que acreditava que tudo podia ser resolvido com oração e silêncio. Talvez por isso ela tenha me presenteado com 2/3, quando percebeu que eu vivia acordando no meio da noite gritando ou suando frio,
Um era de madeira escura, tão pesado que não cabia no meu pescoço, e o outro era de cera branca, totalmente artesanal, com um cheiro leve e adocicado que sempre me acalmava. Eu dormia segurando o terço de madeira nas mãos e deixava o de cera sobre a mesa ao lado da cama. Era um hábito que me trazia segurança. Só que, naquela noite específica, nada seria capaz de me proteger. Eu lembro exatamente. Já estava quase dormindo quando escutei um grito vindo da sala. Não era um gemido comum, nem um barulho que pudesse ser confundido com o rangido da porta ou alguma coisa caindo. Era um grito de dor profunda, como se uma pessoa estivesse sendo despedaçada viva. Meu corpo inteiro congelou, senti minhas pernas tremerem, uma sensação gelada subindo pela coluna, e meu coração parecia bater dentro dos meus ouvidos. Eu apertei o terço com força, esfregando as contas entre os dedos, como minha avó sempre dizia para eu fazer quando estivesse com medo. Mas daquela vez, ao invés de aliviar, aquilo piorou. O grito ficou mais alto, mais próximo, quase como se estivesse dentro do meu quarto. Eu tentei chamar minha avó, mas minha voz não saía. Parecia presa dentro da minha garganta. Só consegui sacudi-la até ela acordar, mas quando ela abriu os olhos, tudo voltou a ficar em silêncio. "Que foi, menina?" Ela perguntou, irritada e sonolenta. Eu tentei explicar, mas ela disse que eu devia ter sonhado, virou para o lado e dormiu de novo. Fiquei sozinha no escuro, com a respiração acelerada e a sensação de que algo estava me observando. Foi quando uma imagem apareceu na minha mente, rápida como um flash. Um homem sem pernas, sem dentes e sem pele, apenas músculos expostos, olhos vazios e um sorriso impossível. A visão durou menos de um segundo, mas foi suficiente para me fazer tremer inteira. Eu só consegui dormir por puro cansaço. E quando finalmente peguei no sono, tive um sonho que nunca esqueci. No sonho, eu estava sentada numa mesa antiga, contando tudo para o meu pai, que na vida real estava distante de mim. Ele me ouvia com atenção, mas seu rosto estava estranho, como se estivesse sendo distorcido por trás de um vidro. Quando terminei de falar, ele disse algo que me fez acordar suando frio. "Filha, naquela noite houve uma guerra espiritual. O que você ouviu foi ele. Ele roubou as minhas pernas, mas eu venci." Eu despertei com um sobressalto. Acordei exatamente no momento em que ouvi uma voz suave chamando meu nome, bem perto do meu ouvido. Mas logo em seguida, essa voz suave se transformou num grito estridente, tão alto que parecia romper o tecido do ar. Eu pulei da cama trêmula e fiquei acordada até o amanhecer, sem coragem de desligar o abajur. Na manhã seguinte, eu tentei esquecer aquilo, mas o medo me seguiu o dia inteiro. Quando finalmente consegui cochilar à tarde, tive outro sonho. Eu estava na escola, assistindo aula de matemática. No sonho, eu usava o terço de madeira no pescoço, embora na vida real ele nunca coubesse lá. A professora explicava algo no quadro quando alguém bateu a porta. A sala ficou tensa. A professora, com uma expressão confusa, disse: Pode entrar." A porta abriu lentamente e uma menina que eu nunca tinha visto entrou. Seus cabelos eram loiros, quase brancos, e seus olhos eram tão claros que pareciam sem cor. Ela segurava uma tesoura brilhante decorada com pequenas flores. Andou até minha carteira com passos tão leves que parecia flutuar e disse com uma voz doce, porém gelada: "Me desculpe, mas eu vou precisar cortar o seu cordão." Eu tentei levantar da cadeira, mas estava presa, como se minhas pernas tivessem virado pedra. A menina cortou a cruz do meu terço e sorriu. Um sorriso lindo, mas vazio. Logo em seguida, o sinal da escola tocou e a professora saiu parecendo frustrada, quase decepcionada, como se algo tivesse dado errado. Acordei assustada e quando olhei para minhas mãos, o terço de madeira não estava mais lá. No mesmo dia, mais tarde, tive outro sonho. Nele, eu estava na cozinha junto com minha avó.
Os 2 terços apareceram flutuando no ar, bem na nossa frente. Eu lembrei imediatamente da menina com a tesoura, então corri até a gaveta onde minha avó guardava as ferramentas e peguei uma tesoura idêntica àquela do sonho anterior. Corri para o fundo da casa e cortei a cruz do terço marrom. Assim que fiz isso, minha irmã mais nova surgiu do quarto de visitas, que no sonho era uma lavanderia, chorando e dizendo: "O bicho me bateu." Ela tinha 3 anos e uma marca vermelha enorme na testa. Acordei desesperada e mais uma vez o terço de cera havia desaparecido. Meses se passaram e nada dos terços. Eu até tentei esquecer, mas nunca consegui. Um dia, enquanto limpava debaixo da cama, encontrei os 2, lado a lado. Quando toquei neles, senti uma tontura tão forte que quase desmaiei. Deixei os 2 onde estavam e fui tomar um remédio para a dor. À noite, criei coragem, peguei o rodo e tentei puxá-los de volta, mas só encontrei o terço branco de cera. O marrom tinha sumido. Dias depois, acordei e vi os 2 pendurados na parede, como se alguém tivesse colocado lá. Eu queria acreditar que tinha sido minha avó, mas algo dentro de mim dizia que não. O tempo passou, mas nunca esqueci nada. Tem noites em que ainda ouço gritos vindos da sala. Outras, acordo com a sensação de que alguém me chama pelo nome. E às vezes, quando fecho os olhos, vejo aquele homem sem pernas, sem dentes e sem pele, sorrindo. E tudo começou com 2 terços.